Você tem alguma dúvida sobre doença de Parkinson? Sabe quais são os seus sintomas, sinais e se aparece mais em idosos ou não? Eu sou Nilson Moro Júnior, neurologista, e estou aqui no podcast da Unimed Campo Grande para esclarecer suas dúvidas. Assista! Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. O nosso tema hoje é Parkinson, doença de Parkinson. Nós estamos aqui com o Dr. Nilson Moro, neurologista, médico cooperado da Unimed Campo Grande. Tudo bem, Nilson? Tudo jóia, André. Beleza, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vou começar com uma pergunta já inicial. Todo tremor, ele é Parkinson? Não, André. A gente tem que sempre procurar ver qual que é o padrão que o tremor que o paciente tem. Por exemplo, no Parkinson é um tremor de repouso. O que eu quero dizer com isso? É um tremor que um paciente está com a mão parado, ela consegue tremer devagar. E quando ele vai fazer um movimento, ela tende a melhorar. Já o tremor essencial, por exemplo, que é um tremor hereditário, ele já é um tremor que é mais postural e cinético. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pegar, por exemplo, uma xícara de café e ele começa a tremer. E quando está em repouso, há uma melhora. Então, nessa distinção que a gente costuma ver e classificar quais são os tipos de tremores e quais são as causas desses tipos de tremores. Então, porque muitos pacientes às vezes chegam pra gente perguntando, doutor, começa a tremer, e o pai às vezes tem a doença, né, tem doença de Parkinson, e ele é muito jovem e às vezes começa com tremor e acha que isso é doença de Parkinson, né? Então, assim, é uma coisa importante da gente distinguir que nem todo tremor é doença de Parkinson. O tremor essencial, aí eu não sei, mas ele é mais comum normalmente que a doença de Parkinson ou não? Não. O tremor, ele é familiar, tem bastante também, não é o principal tipo de tremor. A gente observa mais o tremor de Parkinson, que é um tremor mais senil, um tremor mais uma idade avançada. Já o tremor essencial, por ser genético, hereditário, ele tende a aparecer mais precocemente. Então, pessoas mais jovens começam na adolescência ou numa vida adulta inicial e ele vai progredindo muito lentamente ao longo da vida. É um tremor crônico que não causa nenhuma alteração na vida dele do dia a dia. Certo. E qual que é a diferença entre Parkinson e síndrome parkinsoniana? São duas coisas distintas? Perfeito. Quando a gente fala em síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que tem causas variadas. Vou dar um exemplo para você. Remédio para tontura. Um monte de gente toma remédio para tontura, chega na farmácia e compra qualquer remédio. E ficam tomando cronicamente. O remédio para tontura, alguns deles, eles costumam fazer um bloqueio da dopamina. Quando eles fazem o bloqueio da dopamina, a longo prazo pode dar um sintoma parecido com doença de Parkinson. Neste caso, a gente chama de síndrome parkinsoniana de origem medicamentosa. Então, é um conjunto de sinais que é parecido com Parkinson, mas tem uma outra causa. Já a doença de Parkinson é uma doença primária, isto é, ela afeta diretamente o cérebro por um problema que eu vou explicar futuramente para ti, que leva a uma neurodegeneração. Então, ele vai progredindo lentamente sem nenhuma causa que pode levar a isso. Então, é uma doença primária que a gente chama. Então, assim, o síndrome parkinsoniana seria por outros fatores que não sejam a doença, o mecanismo inicial causador da doença, que é da fisiopatologia da doença, que vai causar sintomas semelhantes. Por isso que é parkinsoniano, não é isso? Perfeito. E o Parkinson, por que ele ocorre? Por que existe a doença de Parkinson? O que está envolvido com isso? Por que o indivíduo treme? Como é que o tremor ele é a única manifestação? Porque ela é a mais conhecida. Todo mundo sabe. Tremeu, acho que é Parkinson, mas existem outros sintomas. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Por que ela ocorre e quais são as manifestações que tem que deixar a gente atento para diagnosticar a doença? Perfeito, André. Falando da fisiopatologia ou por que ela ocorre. Geralmente há uma redução da dopamina por uma redução das células lá na substância negra do mesencéfalo, que é uma região do cérebro. E a dopamina tá lá. Tá certo. Ali ela faz a gente chama de eixo nigroestriatal, que são os núcleos da base, é uma outra região. Então há uma redução da dopamina. E a dopamina é o principal neurotransmissor responsável pelo movimento, além de outras funções. Então você causa uma inibição do cérebro, da parte motora, devido a essa falta de dopamina. E aí começam os sintomas do Parkinson. Nos sintomas do Parkinson, a gente fala em 4 sintomas cardinais. O tremor não é o principal. O principal sintoma do Parkinson é a bradicinesia, lentidão. Então, a lentidão mais um dos 3, a gente classifica o paciente como uma síndrome parkinsoniana, que pode ser Parkinson. Pode ser Parkinson ou não. Como você falou, pode ser do remédio e tudo mais. Isso. Então, a bradicinesia, que é uma lentidão, o que é lentidão? Uma dificuldade de realizar aqueles movimentos que previamente ele fazia. Colocar uma camiseta, ele demora mais, vai tomar um banho, demora mais, entrar e sair do carro.
fazia um movimento que ele fazia previamente com uma certa velocidade. Às vezes ele não percebe isso. Isso é difícil de perceber na fase inicial. Outros sintomas que são cardinais. O tremor de repouso, que é aquele que a mão está parada e ele começa a tremer. Geralmente é unilateral, no caso da doença de Parkinson. Então, um lado é mais afetado que o outro. O outro sintoma é a rigidez. O que é isso? Rigidez muscular. O paciente fica com uma postura mais rígida. Então, ele vai fazer um movimento, ou quando a gente vai testar esse movimento, a gente percebe um movimento que a gente chama de roda denteada. É um movimento que vai ciclando, parecendo uma roda dentada mesmo. Ele pode ter também, essa rigidez pode estar relacionado com a marcha também ou não? Isso vai levar a outros sintomas, no caso também a marcha, que é uma marcha em bloco. Como ele dá rígido e lento, parece que é um bloco andando devagarzinho, ou petit pas, que a gente chama, né, de pequenos passos. Pequenos passos. E a outra sintoma cardinal é a instabilidade postural. No caso de classificação de Parkinson, a gente pode ter 3 tipos importantes. Assim, a gente vê classicamente. É a forma tremulante, que é o que dá mais sintomas de tremores. A forma rígido-acinética, que dá lentidão e rigidez, que é até uma forma que poucos conhecem e acham que não tem Parkinson. Vai muito para o ortopedista, começa com dor, mas quando chega no consultório a gente vê já que o paciente já está rígido e com uma lentidão. E a outra forma é de instabilidade postural. Então, aquele paciente começa a cair demais, sem uma causa aparente, sem tontura ou alguma outra coisa, a gente também tem que lembrar da doença de Parkinson, que é uma das causas de instabilidade postural. Além desses sintomas cardinais, por exemplo, que você falou, a marcha em pequenos passos, diminuição de piscamento, é um paciente que pisca pouco. Então, a gente percebe essa ciclagem, a gente fica olhando para o paciente, ver se ele está piscando ou não. Micrografia, que mais? Alteração de constipação intestinal, perda de olfato, ele vai diminuindo o olfato ao longo do tempo, depressão, né? Então são sintomas que vão acrescentando cada vez mais para a gente juntar e ver se esse paciente realmente tem Parkinson ou não. Mas são sintomas às vezes inespecíficos, mas que num olhar bem atento a gente costuma fazer o diagnóstico. Você tocou num ponto curioso, micrografia, né? Que é o paciente vai diminuindo o tamanho da letra. Né? É isso, perfeito. Mais ou menos, a caligrafia ele vai diminuindo o tamanho da letra. Por que isso ocorre? Devido à rigidez e à lentidão, ele não consegue fazer aquela amplitude da letra. Do movimento. Ele começa a fazer um movimento mais curto. Isso acontece com a voz. A voz fica mais hipofônica. É aquela voz monótona e hipofônica devido a essa amplitude do movimento que diminui. Então você vê que, como a gente entende, às vezes o senso comum, que é o tremor, na verdade ele é parte de uma coisa muito mais ampla que a gente deve observar, né? Com certeza. Assim, você tocou uma quantidade enorme de sintomas que levam a gente a pensar na doença. E me diz uma coisa, é muito associado também com a idade, né? Então, assim, a gente pensa no paciente com Parkinson num paciente mais idoso, senil. Existe Parkinson em indivíduo jovem? Sim. É comum, não é? Por que ocorre mais precocemente? Normalmente, André, assim, a gente observa Parkinson acima dos 40 anos, mas é mais comum acima dos 60, com pico aos 70 anos. Abaixo dos 40 anos, ele é raro. Acho que inclusive teve uma artista recente também, que teve, acho que foi divulgado na mídia, por isso divulgou, uma pessoa relativamente jovem com Parkinson, né? Isso. Normalmente, abaixo dos 40 anos, ele está ligado a alterações genéticas. Já foram encontrados em estudos 17% de mutações em determinados genes nesses pacientes. Eu acho que com o aumento da tecnologia que a gente está tendo hoje, a gente consegue já mapear melhor a parte genética. Então, nesses indivíduos abaixo de 40 anos, existe uma correlação genética. Acima disso, vem as questões de hereditariedade, fatores ambientais e outros fatores aí relacionados à idade que pode estar influenciando nesse aspecto de aparecer mais na paciente idoso. Então você tocou nos aspectos ambientais e genéticos, mas uma coisa curiosa também, a gente sabe que o trauma craniano de repetição, ele é um dos fatores que podem levar à doença de Parkinson. O que a gente está dizendo aqui? Né? Bater a cabeça várias vezes, inclusive pugilistas, o mais famoso, o Muhammad Ali, né? Teve doença de Parkinson. Então eu queria que você explicasse isso, como é que isso ocorre, por que isso pode ocorrer, e se realmente existe uma correlação entre esses traumas de repetição e o desenvolvimento de doença de Parkinson. Então, a gente fala em fator de risco, né, André? Quais são os fatores de risco para a gente ter Parkinson? Idade, como eu disse, quanto mais idade, maior a possibilidade de ter. História familiar, então se eu tenho uma história familiar, minha propensão ela é maior. Traumas repetidos na cabeça, e aí entra a história do Muhammad Ali. Não há uma causa assim,
todo paciente que tem traumas repetitivos vai ter doença de Parkinson? Não existe uma causa por que existe, por que ocorre em traumas repetidos, mas a gente percebe que há uma porcentagem maior nessa população que tem traumas repetidos de ocorrer a doença de Parkinson. Fora isso, outros fatores. Depois vai até a gente conversar um pouco mais sobre esse eixo intestino-cérebro. A gente sabe que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Então, exposição a toxinas, diabetes tipo 2, obesidade, uma alimentação errônea com muito carboidrato, tudo isso pode favorecer ao aparecimento da doença de Parkinson. Então, o que nós temos que fazer? Reduzir, né? Tirar essa exposição. A idade e o fator familiar não tem como a gente fazer isso. Claro. Porém, são fatores não modificáveis que nós chamamos, né? Tem aquele conceito atual de epigenética. O que é isso? Você tem a genética, mas de alguma forma, com as suas mudanças de hábitos, você consegue minimizar esse fator genético ou empurrar para frente uma doença que até você era predestinado a ter. Legal, muito legal. Tem até um outro filme que fala sobre isso também, mas eu não sei bem se é Parkinson, eu acho que não era, que é o Concussion, que é aquele filme do trauma craniano repetitivo na NFL, né, no futebol americano. Eu não lembro, mas eu acho que não é Parkinson esse caso, né? Não, esse é encefalopatia traumática crônica, que leva a um quadro, parecido. Síndrome demencial, né? Parecido com o quadro de Alzheimer, por exemplo. Entendi. E ele também é causado pelo trauma craniano de repetição. Perfeito. É verdade. Com relação ao tratamento, o que a gente pode fazer? Existem medicações, você falou da dopamina lá. Então, se estou aqui do outro lado, vou pensar, bom, se eu aumentar a dopamina ou se eu inibir a perda da dopamina, provavelmente vou conseguir melhorar. Mas assim, existe só medicação? Existe tratamento que não é medicamentoso? Como é que funciona o tratamento? Certo. Vamos dividir em 2 partes. 3. Tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico e cirurgia. Certo. Tá? São esses 3 tratamentos. Tratamento farmacológico, você apontou muito bem. Se eu está me faltando dopamina, eu preciso ofertar dopamina para o paciente, já que as células estão degenerando. Eu posso ofertar de 3 formas. Eu posso dar dopamina diretamente. Tá? No mercado existe algumas apresentações em que eu dou a dopamina e vou titulando ela. Titulando assim, não titular no sangue, mas eu vou aumentando a quantidade conforme a necessidade. Eu posso diminuir a quebra dela. Então ela tem um tempo de quebra, eu vou lá na enzima, eu falo para a enzima, para de atuar para eu aumentar o tempo de ação dela, consequentemente eu consigo ofertar mais. E eu posso estimular as células que sobraram a produzir mais. Então, dessas 3 formas, eu consigo aumentar o tempo de ação, aumentar a quantidade e fazer com que eu consiga manter um padrão de vida adequado para o paciente. Sempre o objetivo final é qualidade de vida. Toda medicação, se eu estou dando dopamina para a parte motora, eu vou piorar um outro aspecto, que é a parte comportamental. Então, eu sempre peso com a família e converso bastante. Olha, gente, o principal não é a medicação, não é o Parkinson. Tanto é que eu tenho vários pacientes que eu não trato. Porque eles têm condições, aliás, não têm condições adequadas de receber a medicação. Então, às vezes, a minha orientação é muito melhor para a qualidade de vida do que um simples tremor. Então, eu sempre prezo por essa questão de qualidade de vida e vou adequando isso a eles. Porque toda medicação tem os seus efeitos bons e seus efeitos ruins. Quais são os principais efeitos colaterais que essa medicação traz desse ponto que faz com que você pese e às vezes não entrar com a medicação? Geralmente o paciente pode ter alucinação né, visual, auditiva, agitação psicomotora, alterações gastrointestinais como náuseas, vômitos, perda de apetite. Então, se eu pego um paciente muito magro, por exemplo, já é um paciente que eu já fico receoso de entrar com alguma medicação. Certo. Então, geralmente eu olho muito o indivíduo como um todo, vejo como que ele vive e se vale a pena entrar ou não com a medicação. Mas as terapias não farmacológicas, aí você estimula. O que o paciente deve fazer? Principal terapia não farmacológica, exercício físico. É o único tratamento de tudo que a gente vai falar aqui, André, que a gente consegue minimizar a progressão da doença. Então, se eu estou falando que uma doença vai ter uma progressão, por exemplo, de 10 anos, com remédio eu vou mudar isso? Não. Com cirurgia eu vou mudar isso? Não. Com exercício eu vou mudar isso? Vou. Eu melhoro a qualidade de vida e reduzo a progressão da doença, aumentando o tempo de vida dele hábil. Então, a atividade física ela é fundamental. A outra coisa é a alimentação, já falamos um pouco aqui, a alimentação também influencia nesse eixo intestino-cérebro, então diminui o processo inflamatório, diminui a neurodegeneração, consequentemente a gente aumenta o tempo de vida. E fala outras coisas de yoga, terapia de relaxamento, melhorar o sono, porque tem uma alteração também do sono, alimentos que melhoram a questão do intestino, que também fazem constipação intestinal, um pouco paliativo, mas também que colabora com o tratamento dele.
E com relação à atividade física, existe alguma orientação assim para o paciente fazer mais um tipo de atividade? Por exemplo, a atividade aeróbica sobre a atividade anaeróbica. Provavelmente, como esse paciente às vezes chega numa fase de dificuldade de deambulação, ele deve ser assistido por algum profissional, na maioria das vezes, né, quando puder. Mas assim, ele tem proibição para fazer algum tipo de atividade ou alguma atividade é melhor do que a outra ou não? Não, a gente tenta englobar todos, né? Uhum. Atividade aeróbica aumenta a disposição física, a disposição mental, então você libera substâncias adequadas para ficar bem, assim como o relaxamento muscular. A atividade resistida, você melhora a amplitude do movimento. Aí você está falando da musculação, né? Da musculação. Uhum. Você melhora a amplitude do movimento e a resistência e estabilidade postural. Porque se você tem uma força no quadril, você melhora a estabilidade postural, que é uma das queixas, um dos principais sintomas que é do paciente, instabilidade postural. Então eu melhoro a marcha, melhoro o movimento e eu ganho tempo de vida com a melhora da metabolização oxidativa da mitocôndria, que é uma das causas que pioram o cérebro. Então não há uma escolha. Eles falam que essa amplitude de resistido e aeróbico, que é musculação ou pilates, mais uma atividade aeróbica como caminhada, bicicleta, natação, o que for, o que ele se adaptar melhor. Né? Entendi. Aí você é importante que ele faça, né? Que ele faça. A melhor atividade para ele é a atividade que ele vai conseguir desenvolver. Sempre pergunto, o que é mais fácil para você? Ah, doutor, é mais fácil eu caminhar em volta da quadra. Perfeito, tá bom. Já é o início para criar um hábito, para depois a gente partir para um segundo momento. A tendência sempre é a gente procurar o que é melhor, mas na verdade o melhor é aquilo que o paciente pode fazer. Né? Não, o melhor, mas eu não tenho condição, não tenho quadra de tênis, que se fosse um exemplo, por exemplo, para jogar. Não, mas você pode comprar um tênis e caminhar ao redor da quadra, ao redor da praça, fazer uma atividade prazerosa, levar a esposa junto, ou os filhos junto. Então isso é muito importante também para o desenvolvimento, porque eu acho que ela na verdade o tratamento ele é multifatorial, na verdade multidisciplinar. Né? E aí dentro desses, a gente sabe que o paciente que tem, ou algum paciente que tem, ou familiar que tem a doença, já ouviu falar também de cirurgia para a doença de Parkinson. Né? Então assim, claro que a gente sabe que são para casos muito específicos, mas como é que funciona e qual seria o objetivo desse tipo de procedimento? Perfeito. A cirurgia é naqueles casos que a gente chama de refratários ao tratamento farmacológico. Então, aquele paciente está tendo uma evolução não satisfatória ao tratamento farmacológico. Geralmente, a gente espera em torno de mais ou menos acima de 5 anos. Então, a gente tenta nesses primeiros 5 anos fazer um tratamento farmacológico adequado, com doses altas. Só que a gente percebe que o paciente começa a ter efeitos colaterais muito altos, redução da qualidade de vida ou, às vezes, um tremor tão exacerbante que você não consegue controlar. Isso, logicamente, dificulta o dia a dia dele. O que a gente faz? Bom, eu estou com muito remédio, com muito efeito colateral e com uma resposta ineficaz. Então, eles fazem um implante, que é um marcapasso dentro do cérebro, em determinada região, ou o núcleo subtalâmico, ou o globo pálido interno, em que eles colocam esse marcapasso e estimulam ou inibem essas regiões. Fazendo isso, você consegue melhorar a qualidade de vida, você diminui tremor, diminui a rigidez e você também consegue reduzir a quantidade de remédios. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que faz isso lá em São José do Rio Preto e eu encaminhei alguns pacientes para ele para fazer. Ele contando porque a cirurgia é uma cirurgia acordada, André. Nossa, mas como faz uma cirurgia acordada? Aí? Seda, faz o buraquinho na cabeça e aí depois acorda o paciente. Porque lá no cérebro não tem dor. E aí eles vão implantando e com uma psicóloga do lado, com uma fisioterapeuta. Quando chega na região certa, o paciente que está rígido, não está mexendo o braço, ele começa a movimentar. E ele me conta uma história que um paciente que tocava violão, que não tinha parado de tocar por causa do Parkinson, e que na cirurgia ele voltou a tocar o violão dele. Que legal. Né? Então, fantástico isso, né? É importante esclarecer, assim, são histórias assim, belíssimas, né? Que assim, mas tem que haver indicação, né? Assim, não é que o primeiro paciente, às vezes, porque assim, a busca sempre, quando a gente tem um resultado de, principalmente se for uma doença crônica, uma doença que vai levar tempo para ser lidada com ela durante muito tempo, a gente quer uma solução imediata, que é uma cura, né? Então, provavelmente muitos pacientes chegam para você dizendo, doutor, mas o que eu posso fazer para curar, né? E aí você vai explicar que são passos de tratamento e que um dia pode ser que tenha a necessidade de fazer isso, né? Perfeito. E nem todos os pacientes também melhoram 100% e tudo mais, né? Como a gente falou assim, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui sobre tratamento, lembrar da atividade física, que eu acho que isso é fundamental, porque é o que isso que eu ia perguntar alguma coisa. Se você tivesse que dar uma dica, não para o paciente que tenha, tanto para o paciente que tem a doença, você já falou bastante da atividade física, mas existe alguma forma de você, mesmo que você tenha a tendência genética, de você se proteger
para desenvolver menos sintomas ou para retardar o aparecimento? Quais seriam as recomendações? Perfeito. Quais são os fatores bons, né? Não fator de risco. Isso. Exercício físico reduz em 30% o risco de você ter partos. Pô, já começa por aí. Né? Alimentação saudável. A gente falou essa coisa esse eixo intestino-cérebro. Está sendo muito falado, tanto na psiquiatria, na neuro. A gente vê aquele paciente que tem uma alimentação saudável, com pouco carboidrato, que ele tem um peso adequado, então com aquela alimentação nutricional baseada na alimentação mediterrânea, frutas, verduras, vegetais, ômega 3, que são todos fatores protetores para o cérebro, você retarda o início da doença. Então, mesmo que você tenha uma propensão, você não vai morrer daquilo, ou você nem tem aquilo em um momento da vida. Então, se a gente consegue minimizar esse efeito genético ou empurrar para frente, ótimo. Então, é a partir daí com mudanças ambientais que são muito tranquilas. Exercício físico todo mundo consegue fazer, a não ser que alguém tenha uma limitação motora. Alimentação saudável todo mundo consegue fazer. Pô, é muito bom comer um Mac, é muito bom comer, mas são substâncias que a longo prazo podem degenerar o nosso cérebro, pode fazer que a gente engorde e levar a AVC, infarto e outras doenças que a gente poderia não ter. Depende mais dos nossos hábitos, literalmente, do que qualquer outra coisa. Muito legal. Então, assim, nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Passa rápido aqui, Nilson. Então, assim, o que você deixaria de recado para as pessoas, para os familiares, para aquelas pessoas que têm a doença? O que eles devem fazer? Quando eles devem procurar assistência? Ao início dos sintomas? Como deve ser a composição final de lidar com a doença? Perfeito. Para aqueles que já têm ou tem algum familiar que tem, assim, fiquem atentos às pequenas mudanças que ocorrem no dia a dia do paciente, sempre lembrando que o objetivo do tratamento é sempre melhorar a qualidade de vida dele, né? Com remédio ou sem remédio, independente disso. Tremores que as pessoas não sabem o que é, levem ao médico, levem ao neurologista para ele tentar identificar qual que é a causa. Nem tudo é Parkinson, então pode ser uma causa muito mais simples. E mudem o estilo de vida. Né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, tanto para o paciente que já tem, quanto para os que não têm. Né? Você prevenir as doenças é muito mais saudável do que você tomar remédio posteriormente. Isso com certeza. Nilson, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que foi assim extremamente legal, esclarecedor, importantíssimo. Acho assim que a gente tem que levar informação de qualidade para a população para que ela lide da melhor maneira possível com aquilo que lhe afeta, né? Não deixe de seguir nossas redes sociais, acompanhe nossos podcasts. Um abraço e até o próximo.